uma nova onda e um direcionamento bacana dentro do trabalho que eu estava desenvolvendo ali. Tem nomes como Hermitude, Chromatics, Hot Nature, Enelno, Flume, Toro e Moá, Rudimental, Switch, Yael Naim, Nick and the Dove, Holy Ghost, Friends e muito mais. Isso só nas aberturas das edições. Mas a narrativa do trabalho inclui nomes bem diversificados, até por uma questão de estímulo cerebral. Sejam nomes gigantes do pop atual como Beyoncé, Lady Gaga, Selena Gomez, Drake, Miley Cyrus, Rihanna, Katy Perry. Ou clássicos como George Michael, Tina Turner, Miss Elliott, J-Lo, Talk Talk, Belchior, Caetano Veloso, Justin Bieber, Phil Collins, Fleetwood Mac, David Bowie, Queen, Cyndi Lauper, Madonna, Kylie Minogue, Shakira e Chris Brown. Coisas fofas como Clean Bandit, Moe, Miss Mister, Lily Allen, Passion Pitch, Pharrell Williams, Chris Isaac, Mapei, All Nation e nomes muito potentes e marcantes como The Presets, Infinity Incorporated, James Blake, MIA, Favorite Nations, King Cruel, East Tropical, Willie Moon, Kings of Leon, The Radio Dept, Ghost, Phoenix, Klaxons, Simia Mobile Disco e mais um monte de gostosuras. Atenção, ponderem as pronúncias erradas. Da primeira fase, foi produzida uma série com 12 episódios, sendo os 2 últimos edições especiais, com uma linguagem que diferenciasse um pouco dos episódios anteriores, e isso já sinalizava os meus anseios por mudanças, mas também era uma forma de experimentar viradas no estilo e celebrar fechamento de fase, marcar a ocasião como especial, enfim. O fato é que, por força das circunstâncias, eu tive que adotar as mudanças já citadas e na fase 2 do projeto eu produzi mais 37 playlists no SoundCloud, tendo a primeira delas sido gravada e publicada em 7 de agosto de 2015 à tarde. Era uma sexta-feira. Nessa fase, havia uma gravação de voz de abertura com duração curta entre 30 segundos a 1 minuto, somente uma breve apresentação formal. Então eu optei por fazer uma alteração do nome de Irradiando Podcast para Irradiando Tracklist, porque não seria mais interessante uma fala prolongada, que é o que configura um podcast, na verdade, né? Além do que as faixas de música agora tocavam em separado na playlist e tinham aquela visualização na página no formato de uma faixa abaixo da outra. No entanto, a palavra tracklist me parecia bem adequada para diferenciar do sentido de podcast anterior. Mas no pensamento artístico da coisa, o principal era passar uma ideia de unidade do conjunto de faixas, como uma seleção musical trabalhada para agir em sequência na audição. É como um disco completo, como uma ordem, porque tinha uma historinha de sensações para ser contada em cada edição, como se fosse uma trilha sonora mesmo. Bom, dentro do conceito adotado pelo Projeto Irradiando, do qual já falei no início desse episódio, havia também uma intenção de integrar-se ao contexto social, com a finalidade de atualizar linguagens e estéticas artísticas, tendo que as regiões periféricas das grandes cidades e os interiores ainda sofrem com limitações quando se trata dessas atualizações estilísticas, que são tomadas como informações especializadas, distantes e especiais demais, como se o acesso a elas dependesse necessariamente de uma penosa jornada de escalada social infinita, quando todos sabemos que esse tipo de jornada só leva à apatia. Em resumo, a intenção era que o espírito jovem, com características de leveza e felicidade, não fossem uma exclusividade de tribos urbanas localizadas estritamente nos centros das metrópoles. Que essa atualização constante tivesse meio de alcance aos interessados via entretenimento de forma mais plural, o que já acontece atualmente, poucos anos depois do meu projeto, de uma maneira mais qualitativa e via internet. Foi sobre essa base de pensamento que criei e desenvolvi esse projeto, sobre o sonho de fazer parte desse tipo de movimento de avanço social.
Claro que eu não esperava retorno de nenhuma espécie ao dedicar o meu empenho nisso, que não fosse o do aprendizado e o da participação ativa nessa passagem empolgante da transição do conhecido modelo antigo para o novo tecnológico de prover entretenimento em um país em desenvolvimento, mas com tanto potencial. Então, dentro dos meus questionamentos enquanto aspirante a artista, era muito importante a execução desse trabalho, a tentativa de fazê-lo existir e, principalmente, o registro dessa intenção. O desfecho dessa história é que eu consegui levar o Irradiando Tracklist para o interior da Bahia após 4 anos de trabalho dedicados a pesquisas, experimentações e aprimoramentos desse produto, mesmo que apenas com meus recursos afetivos em condições realmente desfavoráveis contextualmente. Muitas madrugadas trabalhando em meu quarto na periferia de São Paulo. Produzi mais 4 episódios, que são os episódios finais do projeto, dentro das fronteiras sertanejas, nas veredas da cultura desse país, mais precisamente em Várzea da Roça, uma minúscula cidade da região da Chapada Diamantina. Minha origem, de onde saí aos 17 anos com o sonho de me tornar artista. Aqui nessa fase, eu acrescentei o contexto ao nome, que ficou Irradiando Tracklist Bahia. Então, em uma época pré-disseminação popular do Spotify nessas regiões ermas, eu fiz esse registro de que novas atividades e gostos poderiam ser experimentados dentro de culturas tão fechadas e por vezes até hostis às mudanças. Fiz isso ao executar o meu trabalho, só para mostrar que era possível. Para mostrar que com um pouco de atitude, mesmo com um mínimo de estímulo, a gente consegue fazer o que é preciso ser feito para recuperar o nosso caminho pela motivação. Essa fase do trabalho também ficou muito interessante. Está tudo disponível no site do Projeto Como W, que tem páginas específicas também para Irradiando, com todos os links para as playlists. Digite comow.com.br/irradiando. Como W se escreve exatamente como o título desse podcast, com um hífen. Se joga nas redes buscando tudo sobre esse projeto, que é bem legal e pode ser uma inspiração. Terminamos assim o primeiro episódio do podcast Como W. Siga, clique no coraçãozinho, no joinha, faça o que for necessário para acompanhar o podcast Como W e não perca o próximo assunto. No próximo episódio eu vou esmiuçar mais um dos meus projetos para vocês se inspirarem e se jogarem também em experimentar coisas novas e criar possibilidades. É isso. Um beijão a todos.